Olá a todos! Estamos iniciando o 9º vídeo do nosso curso de Tecnologia de Comunicação de Dados. Já passou da metade do curso e agora estamos chegando nas tecnologias mais modernas, que então, são objeto de estudos, de desenvolvimento, de implantação até os dias de hoje. Vamos usar esse vídeo para falar um pouco sobre a tecnologia de divisão de fibras ópticas por comprimento de onda, de multiplexação de fibras ópticas por comprimento de onda, ou DWDM, Dense Wavelength Division Multiplexing. No vídeo passado, falamos da tecnologia SDH. Se você for uma operadora hoje, uma grande operadora de telecomunicações, com certeza você vai encontrar redes SDH implantadas e em funcionamento. Mas se você for ver as novas redes que estão sendo buscadas, que estão sendo procuradas, que estão sendo já implementadas ou em planejamento, provavelmente elas serão alguma combinação da tecnologia DWDM. Então é uma tecnologia muito atual, de grande potencial, ainda novos produtos são lançados com essa tecnologia, ainda existe um grande desenvolvimento em cima dessa tecnologia. Então, estamos falando aqui da vanguarda tecnológica, da vanguarda das aplicações para comunicação de dados. Vamos falar um pouquinho, vamos entender o que é a tecnologia DWDM, como ela se compõe, qual é o seu potencial, o que nós podemos fazer com ela, como é que ela pode ser usada. Basicamente, a ideia é utilizar uma fibra óptica para transmitir vários sinais simultaneamente. Cada sinal numa frequência diferente. Por razões quase que históricas, poderia ser diferente, sem dúvida nenhuma, em vez de falar em frequências diferentes, se fala mais em comprimentos de onda diferentes. Algumas pessoas preferem falar em frequência, outras preferem falar em comprimento de onda. Quando se fala de luz, comprimento de onda é mais físico. O pretexto que o pessoal dá é falar em frequência, são números muito altos. A frequência de transmissão na fibra óptica é da ordem de 200 terahertz, é mais fácil falar em comprimento de onda. Eu não sei se isso é verdade, porque o comprimento de onda é da ordem de nanômetros, 1500 nanômetros. Então o outro dá o mesmo trabalho e, como disse, é uma questão muito mais cultural. O que nós fazemos com essa tecnologia? Nós pegamos diferentes sinais de diferentes clientes potencialmente e transformamos em sinais ópticos de diferente comprimento de onda. A gente usa hoje principalmente a faixa de 1530 a 1565 nanômetros para fazer essa transmissão. Dentro dessa faixa, você pode ter diferentes números de canais conforme a largura que você definir para esses seus canais. Com o grau atual da tecnologia, é comum ter da ordem de 100 canais espaçados dentro dessa faixa. De 30 a 65, você tem 35 nanômetros, correto? Se você dividir isso por 100, você vai ter 0,35 nanômetros por canal. Tá? Na verdade, um pouquinho mais que isso, a gente usa canais com largura aproximada de 0,4, tá? 0,4 nanômetros. Como quando nós falamos de luz e misturamos diversas frequências, nós vemos um sinal, uma luz branca, sabemos que a luz branca é uma combinação de diferentes frequências de luz. Aqui também, quando nós fazemos essa combinação de diferentes comprimentos de onda, nós dizemos que temos um sinal colorido. Quando temos uma única comprimento de onda, dizemos que temos um sinal cinza, ou gray signal, ou sinal colorido, colorful signal. Tá? Mas isso é só uma nomenclatura, não vai olhar a fibra óptica para ver se tem luz. Primeiro que é perigoso, pode queimar a sua retina, porque às vezes a potência é elevada. E em segundo lugar, porque esse comprimento de onda é na faixa de infravermelho e não na faixa de luz visível. Tá? O que nós conseguimos com isso? Imagine que eu tivesse 8 canais STM16.
como falamos na aula passada, cada canal STM16 tem capacidade de 2,5 gigabits por segundo. Então aqui eu poderia transmitir todos esses canais, em vez de utilizar uma fibra para cada canal, ou um rádio para cada canal, como acontece na tecnologia SDH, aqui nós podemos transmitir todos os canais numa única fibra. O exemplo está mostrado com 8, porque não cabia mais. Mas é comum, por exemplo, a gente ter 40 canais de 2,5 GB, cada um dos canais, utilizando para isso somente 2 fibras para fazer essa transmissão. Ou seja, nós temos uma tecnologia tipicamente de core, tipicamente de núcleo da rede, onde nós vamos utilizar taxas muito altas. Talvez você esteja espantado, né, de eu falar, 40 vezes 2,5 dá 100 gigabits por segundo, né? Pô, é bit pra caramba, é uma alta... Como eu falei, a tecnologia está evoluindo. Hoje em dia, não se usa mais canal de 2,5 GB. A mínima taxa de transmissão que você tem é de 10 gigabits por segundo por canal. 2,5 é legado, você vai encontrar em alguns sistemas aí que estão implantados que estão usando essa velocidade, mas não vai ser muito comum você encontrar. É possível hoje em dia você transmitir a 100 GB por canal. Em cada canal desse, cada comprimento de onda desse, você transmitir 100 gigabits por segundo. E ter 100 canais simultâneos numa mesma fibra, o que te dá uma taxa enorme de 10 terabits por segundo. Quer dizer, a tecnologia tem um potencial gigantesco, né? 10 terabits por segundo é uma biblioteca inteira que você transmite por segundo. É muito dado. E tende a evoluir. Alguns pesquisadores acreditam que em alguns anos nós teremos canais de 1 terabit por segundo. Alguns fabricantes já oferecem canais com mais do que 100 gigabits por segundo, não é tão raro assim. Então nós podemos dizer que a tecnologia DWDM vem satisfazer a nossa enorme demanda por capacidade de transmissão. Todo mundo quer vídeo, todo mundo quer jogos interativos, né? Todo mundo quer aplicações que demandam uma capacidade de transmissão muito elevada. Com outra tecnologia, nós não conseguiríamos atingir esse patamar. O DWDM me permite ir mais longe nesse sentido. Comparando, no TDM, eu tenho os diversos tipos de frame e eles utilizam, cada um deles, uma fibra. Tá? Todos eles precisam ser juntados numa única fibra. Tá? Aqui não. Todos os canais, e inclusive tráfego exclusivamente de dados, já não estou preso mais àquele frame de 125 microsegundos, tá? Pode ser convertido em diferentes cores, ou seja, em diferentes comprimentos de onda, e todos eles transmitidos sobre uma única fibra ótica. Tá? Vocês vão me perguntar assim, né? Como é que é feito isso? Como é que são definidos esses canais? Foram criados padrões pelo ITU-T para a definição desses canais, principalmente na recomendação G9641, que é dedicado ao sistema DWDM. Existe o sistema CWDM, C de coarse. Coarse é grosseiro, mais rude, mais bruto, né? Onde você tem canais bem mais largos. Não interessa aqui para a gente, não vamos falar dele agora, vamos nos limitar ao DWDM. Nessa faixa de 1530 a 1565, que é a chamada banda C, nós temos canais de 200 até 12,5 GHz. Atualmente são muito usados canais de 100 GHz, com largura de banda de 0,8 nanômetros. Nessa faixa nós podemos ter sistemas de 40, 48 canais e sistemas de 50 GHz com largura de comprimento de onda de 0,4 nanômetro. Nessa faixa nós podemos ter 96, 100 canais para fazer essa transmissão. Isso é padronizado
a gente pode trabalhar aí com equipamentos de diferentes fornecedores usando essas características. Aqui estão as principais características do sistema DWDM. Estão utilizados em linhas de longa distância, tá? Até 80 canais já passou, já podemos estar chegando aí em 100 canais, espaçamento de canais de 0,4 nanômetros. E distância? A que distância a gente pode transmitir essa informação? Essa distância é muito grande, porque alguém inventou um tipo especial de amplificador chamado EDFA, amplificador de fibra dopada com érbio. Apesar do nome, o érbio não é o único material que é usado nessas fibras. Existem outras opções também, mas não importa. Todo mundo chama eles de EDFA. Foi o primeiro que foi feito, ficou o nome. O interessante do EDFA é que ele não precisa converter a luz em sinal elétrico para amplificá-la. Ele amplifica a luz diretamente no domínio óptico. Através de um processo de interação fotônica, você gera um sinal de frequência mais alta, injeta esse sinal dentro da fibra, chamada onda de bombeio, e parte da potência dessa onda de bombeio se transfere para o sinal que está sendo transmitido. Então, facilmente a gente pode construir enlaces de fibras com centenas de quilômetros sem a necessidade de regeneração elétrica. É claro, estou falando assim na impressão que o sistema é baratinho, que eu vou comprar um e pôr lá na minha casa. Não é assim. São sistemas caros, mas se você for ver o preço por bit, não tem sistema mais barato do que o DWDM, tá? Mas a capacidade de transmissão é muito alta. Como nós produzimos esses sinais ópticos? Eles são produzidos por diodos, tá? Os diodos de luz comum, ou chamados LEDs, possuem uma largura de banda muito grande, então não são recomendados para esse tipo de aplicação. A gente usa diodos do tipo laser. São usados dois tipos, né? No sistema CWDM, como eu falei para vocês, são menos canais, é usado um tipo de laser chamado Fabry-Perot, que é um diodo laser, mas de custo relativamente menor. Tá? A limitação dele é que ele tem uma largura de banda relativamente grande. Para compensar essa característica, nós colocamos uma grade dentro da região onde a radiação é produzida e criamos um outro tipo de diodo chamado DFB, de feedback distribuído. Esses diodos têm uma precisão impressionante de geração de luz numa única frequência. Tá? A largura de linha é muito estreita, cerca de 50 kHz. Se você pensar que estamos falando de um sinal de 200 THz, você tem uma precisão de 50 kHz, realmente é muito impressionante, né? Você está trabalhando com um equipamento com esse nível de precisão. Infelizmente, a única desvantagem do DFB é que ele é mais caro. Ele precisa de controle de temperatura, precisa de controle de tensão de alimentação, senão ele queima facilmente, tá? E isso tudo torna ele um equipamento mais caro, mas que é usado hoje nesse tipo de rede. Só para vocês terem uma visão, não falarem que nunca viram, está aqui a aparência física de um diodo DFB. Você vê que ele tem uns eletrodos, né, por onde você liga a alimentação dele na parte de baixo e uma janela na parte de cima, que é por onde ele vai emitir a radiação laser. Cuidado, né? Esses diodos podem ter uma potência elevada, devem ser trabalhados com os devidos cuidados para evitar queimaduras ou outros problemas, podem danificar, queimar a retina do ser humano e assim por diante, tá bom? Bem, como eu falei para vocês, né, essa possibilidade de ter links de grande distância foi dada pelos amplificadores ópticos. Antes, a cada 100 e poucos quilômetros, nós éramos obrigados a fazer uma regeneração elétrica do sinal e isso ficava extremamente caro, porque eu tenho que separar todos os canais, convertê-lo em sinal elétrico de novo, regenerá-lo, aí voltar para o domínio óptico novamente. Quer dizer, se eu tiver um sistema com 100 canais, em cada vez que eu fizer isso, eu preciso 200 transponders para fazer a conversão do óptico para o elétrico, 100 transponders, e mais 100 do elétrico para o óptico novamente. Então, isso significa
um custo muito elevado. Mas com amplificador óptico não, eu amplifico todos os canais de uma vez. Eu não preciso ter um amplificador para cada canal, um único EDFA amplifica toda a banda C simultaneamente. Existem outras tecnologias de amplificação, principalmente os amplificadores Raman, que são usados quando você quer ter enlaces muito grandes, de milhares de quilômetros de distância, e os amplificadores à base de semicondutor, também utilizados em aplicações especiais. Normalmente você vai gerar o seu sinal óptico, você vai juntá-lo na fibra e aí você vai amplificá-lo. Você tem então o que se chama um amplificador de potência. Esse é o primeiro que gera a potência necessária para a transmissão do sinal na fibra. Geralmente temos potências aí entre 10 e 100 miliwatts, que para a fibra óptica são potências muito elevadas, inclusive já apresentam em alguns casos problemas de fenômenos não lineares que precisam ser estudados no projeto de um sistema DWDM. Ao longo da linha, você tem os amplificadores de linha, que vão regenerando o sinal à medida que ele progride dentro do sistema. E no receptor, você tem um amplificador de baixo ruído, que vai melhorar a qualidade da detecção do sinal também. O EDFA, como já disse, são o tipo de amplificador mais usado, mais comum na fibra óptica. Não é feito só de hérbio, tem vários outros nomes aí. Praseodímio, parece nome de remédio, né? Que a gente foi na farmácia, que era um neodímio aí. Não é não. São terras raras, tá? Ele amplifica toda a faixa de uma vez só, tá? Vocês vão falar, como é que ele é? Como é que ele é feito? É simplesmente uma fibra óptica dopada com hérbio. Em cada ponta dessa fibra óptica nós temos um acoplador que permite a entrada de dois sinais. Um é o sinal que está chegando do meio de transmissão, né? Aqui eu tenho um acoplador, e outro é a pump wave, a onda de bombeio, que vai ser um sinal que vai transmitir potência para o outro lado. Tá? Isso tem alguns metros, em geral 20, 30 metros de fibra é suficiente, e do outro lado a gente tem outro acoplador que retira a onda de bombeio. Não é interessante que ela fique sendo transmitida na fibra, porque ela vai gerar uma quantidade muito grande de fenômenos não lineares. Aqui está o aspecto da rede, né? Então eu tenho os vários sinais entrando, tá? Um multiplexador que junta todos os sinais dentro da mesma fibra. Esse equipamento é passivo, ele é só uma porção de espelhos, uma porção de prismas cujo tamanho é meticulosamente ajustado para fazer essa multiplexação do sinal, tá? E ao longo da fibra nós vamos ter um outro equipamento muito importante, que é o chamado Optical Add and Drop Multiplexer. Sem ele, eu juntaria 100 canais na minha fibra e teria que transmiti-los, todos eles, até o destino final, até o momento que eu fosse abrir. Com o ADM, eu posso retirar alguns canais, por exemplo, esse aqui, tá? E prosseguir só com aqueles que eu quero. Também posso inserir novos canais. Com isso é possível montar uma rede propriamente dita. Antigamente, para fazer isso nos OADMs, antigamente quer dizer alguns anos atrás, né, era preciso configurar os jumpers do OADM de forma correta. Se você queria mudar um novo canal, precisava alguém ir lá e fazer uma reconfiguração do seu equipamento. Há algum tempo atrás surgiram os OADMs reconfiguráveis, onde você tem uma matriz de comutação espacial que por comando permite a você modificar os canais que vão passar diretamente, os canais que serão baixados naquela estação e os canais que serão inseridos naquela estação. Com isso, a reconfiguração de uma rede DWDM ficou muito mais fácil, muito mais prática, muito mais usual, né? Então aqui você tem os canais que passam, você tem os canais que baixam e você tem os canais que entram, né? Normalmente ele tem duas faces. Por algum motivo chamam de leste e oeste, mas podia ser qualquer outro nome também, tá? Onde você então vai ser capaz de configurar toda a sua rede. Com isso você tem uma rede de alta capacidade, de alta flexibilidade, com canais
né, com uma banda muito grande. Como falei, hoje já é comum você ter canais de 100 GB, já estamos avançando em relação a isso, que podem ser transmitidos de forma reconfigurável de um ponto a outro. Sem dúvida, quando se fala do core de uma rede, a tecnologia DWDM é a palavra do momento. Vejam o restante do material, leiam o material a respeito, vejam os vídeos. Com certeza vocês vão encontrar mais informações interessantes, mais notícias sobre a operação, a construção e projeto de uma rede DWDM, tá bom? Muito obrigado, nos vemos no próximo vídeo. Até mais.